Olá, sou o Vande Navarro da Prospere Terapias. Quero falar um pouco sobre percepção extrasensorial e espiritualidade. Há algumas confusões que existem em relação aos nomes. Quando você fala em questão de espiritualidade, logo a sua mente te leva para onde? Religião. E quando eu falo de numerologia, de percepção extrasensorial de cada número, isso também muitas vezes acaba confundindo em relação a como trabalhar a espiritualidade, levando novamente em relação à religião. Então eu quero falar um pouco sobre esse assunto para deixar mais claro a divisão entre números, percepção extrasensorial, espiritualidade e religião. Bom, começando então pelo seguinte, se você não é inscrito no canal, já se inscreve para ter aí as notificações dos próximos vídeos. Quando eu falo de numerologia, numerologia é uma ciência exata. Então, se eu falo de uma ciência exata e falo de uma vibração de um determinado número, eu tenho características específicas que estão relacionadas ao mundo extrafísico, espiritualidade. Mas quando, novamente, falando sobre espiritualidade, eu não estou dizendo religião. Ah, Vande, mas espiritualidade, quando eu trabalho os números, quando eu trabalho as vibrações, também eu posso acoplar religião? Sim, mas aqui a gente não está colocando ela como principal. Quando eu falo do mundo extrafísico, eu estou falando de uma forma muito mais ampla. E a religião é apenas uma parte delas. Tá ficando claro, né? Falando já da percepção extrasensorial, então vendo exatamente a palavra, né? Percepção, perceber o mundo extrafísico, perceber as sensações de informações. E elas podem vir de diversas formas. E isso exclui, entre aspas, a religião, porque não necessariamente você estar conectado com uma religião, você tem o contato com a espiritualidade, como o inverso também é verdadeiro. Então eu posso ter simplesmente habilidades, intuição, percepção sem estar conectado com a religião. Tá fazendo sentido para você? Então isso é muito importante que você entenda, muitas vezes, quais os números você tem no mapa, quais as características que eu quero falar um pouco sobre o 7, 9, 11 e o 22, que são percepções, são habilidades que estão vinculadas sim ao mundo extrafísico, espiritualidade, mas não necessariamente a religião. Então já deixa bem claro para você, quando eu falo de espiritualidade, ou você ouve falar sobre espiritualidade, isso não quer dizer, tradução, religião. Religião é uma informação. Espiritualidade, mundo extrafísico, é algo muito mais amplo. Ah, eu preciso trabalhar minha espiritualidade do número 7, do número 9, do 11 ou do 22. Então eu vou ter que ir para a religião. Não, eu preciso movimentar a energia do extrafísico. Eu preciso conhecer como essas energias funcionam e como trabalhar com elas. Como eu vou desenvolver minhas habilidades? Percepção extrasensorial. Entender essa conexão com o mundo extrafísico. Energia física, energia mais condensada. Extrafísica, uma energia mais sutil. E nós temos muitas e muitas camadas. Camadas do corpo energético, camadas e intensidades dos chakras, então é muito importante a gente separar essas informações. E aí se eu for falar um pouquinho aqui, só alguns detalhes, porque tem muitos outros, tá? Sobre a característica, por exemplo, do número 7, é uma questão de intuição, de percepção, seletividade. Se eu falar um pouco do 9, também tem a intuição, porque todos os números de espiritualidade têm essa conexão com a intuição, mas o 9 tem uma sensibilidade um pouco diferenciada do 7. O 11, a percepção, a sensibilidade em relação a captar e movimentar as energias, contanto que o 11 é considerado um reciclador forte de energia, um movimento. Vou deixar aí na descrição ou no card alguns links sobre reciclagem de energias. E temos o 22, que é um conhecedor nato, tem já na sua natureza, na sua alma, na sua essência, a questão do conhecimento voltado ao quê? A parte extrafísica, a parte da espiritualidade. Novamente, nada a ver com religião. Ah, Vande, mas eu posso utilizar as minhas habilidades dos números de espiritualidade dentro da religião? Pode. Só que você percebeu que é um sentido inverso. Não é a religião que vai para a questão extrafísica. Não, nós temos a questão extrafísica e uma das vertentes, um dos detalhes é a religião. Por isso que tem tantas.
Então é muito importante. E para você conhecer um pouquinho mais sobre algumas características, eu já vou até deixar já aí no final os vídeos sobre Alma 7 e Alma 9, que fala bastante sobre essas características de espiritualidade. Ficou com dúvida? Deixa nos comentários, eu vou com certeza responder e fazer novos vídeos. Até o próximo. Fui!